Convenção Internacional do Direito da Criança trata com o nome criança todo aquele menor de 18 anos de idade. No Brasil, a gente fez uma divisão etária também. Criança é até os 12 anos, entre os 12 aos 18 nós temos aí os adolescentes e, atualmente, de maneira mais recente, dos 19 aos 29 anos, os jovens. O termo menor vem da época do Código de Menores, né, onde a doutrina aqui prevalecia da situação irregular. Hoje a gente não fala mais em menor infrator, a gente fala em adolescente em conflito com a lei. Esse é o termo mais correto. Entende-se que a pessoa adolescente não responde por crime, e sim por ato infracional, que é um análogo, é um equiparado. E criança menor de 12 anos não responde criminalmente. Quando o adolescente se envolve com a prática de atos infracionais, ele está sujeito a receber uma medida socioeducativa. E isso vai até os 18 anos. A partir dos 18 anos, aí o jovem é considerado adulto, é considerado imputável, responsável completamente pelos seus atos, daí porque ele passa a responder de acordo com o Código Penal e com as leis destinadas a combater os crimes para os maiores de idade. O artigo 227 da Constituição Brasileira hoje consagra a doutrina internacional, que é o princípio da proteção integral, é assegurar o máximo de direitos possíveis àqueles que estão em tenra idade, crianças, adolescentes e jovens, para que eles possam enfrentar os desafios da vida adulta com lesões menores do que a gente tem verificado hoje aí, infelizmente, em grande parte da infância brasileira. Medidas socioeducativas são as sanções jurídicas, as consequências jurídicas aplicáveis a um adolescente. Essas medidas socioeducativas, elas muitas vezes podem ser cumpridas sem que a pessoa seja privada da liberdade, e algumas vezes ela é privada parcialmente da sua liberdade e chega a ser, no caso da internação, privada integralmente da sua liberdade por um período de até 3 anos. Depende do desempenho dela na medida socioeducativa. O adolescente, ele praticando um ato infracional e vindo a ser responsabilizado por esse ato infracional através de uma sentença, né? A sentença pode, entre diversas medidas, aplicar medidas em meio aberto, que são a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. O ECA, ele é expresso em determinar que a medida de internação e a medida de semi-liberdade, que são privativas de liberdade, devem ser aplicadas como última hipótese, né? A lei do SINASE, ela determina que as medidas em meio fechado sejam administradas e executadas pelo Estado, e as medidas em meio aberto sejam administradas e executadas pelo município. Elas vão ser executadas nos Salesianos, na Fundação Salesianos, que é a entidade para quem o município terceiriza essa função. Fora essas discussões temáticas, a gente também tem oficinas de artes. Então a gente trabalha com pintura em tela, trabalha com artesanato em madeira, artesanato em tecido. E o outro núcleo que vai compor essa integração é o de inclusão digital. Então os meninos têm acesso a cursos, né, oficinas. Fora isso, a gente tem grupos de orientação para o trabalho, não são grupos formativos profissionalizantes dentro do contexto do programa. Mas ele tenta suprir essa necessidade de conhecimento do mundo do trabalho. Enquanto o adolescente está cumprindo essa medida socioeducativa, os salesianos informam o judiciário como está o desempenho desse adolescente. Se ele cumprir adequadamente, né, durante o prazo previsto, ou na prestação de serviço à comunidade, ou na liberdade assistida, essa medida vai ser extinta. Se porventura esse adolescente deixa de cumprir essa medida socioeducativa,
essa entidade vai informar o judiciário e o judiciário pode tomar uma outra medida mais drástica, por exemplo, a internação, sanção desse adolescente. Ela é obrigatória, né? Então ela está dada, ela vai ter que ser cumprida. Mas a proposta das atividades, como a gente tem pensado o plano, né, do programa, é que esse adolescente se sinta participante, que se sinta responsável pelo seu processo. E que ele também entenda que ele tem oportunidades, e que aí é claro que tem toda uma discussão também com a rede de serviços, né, com todo o sistema de garantia de direitos, para que a gente consiga ir facilitando o acesso desses meninos às políticas públicas, seja na área de educação, na área de saúde. Então, na verdade, ele é um processo. A gente não está falando de uma situação imediata que você faz uma intervenção e o resultado é muito rápido. Não é isso, é um processo. Alguns resultados a gente vai observar talvez mais a longo prazo, a médio e longo prazo. Mas ela tem muito essa característica de tentar ir favorecendo o acesso dos meninos àquilo que é de necessidade das demandas. A grande maioria dos adolescentes infratores, adolescente que se envolve com esse tipo de ocorrência, tem baixa escolaridade. Normalmente são adolescentes de baixa renda, núcleo familiar, normalmente a ausência do pai. Muitas vezes o adolescente ele é criado não pela sua mãe ou pelo seu pai, mas pela família extensa. A ausência de programas sociais nas localidades onde o adolescente reside. Então, envolvimento com drogas, bastante envolvimento com drogas. Então, mais ou menos foi esse o perfil que foi identificado. O jovem não precisa ter um tratamento diferenciado. O jovem precisa ter a perspectiva de objetivos de vida. E muitas vezes o jovem por si só não consegue alcançar esses objetivos quando não tem o seu devido apoio. O Justiça pelo Jovem, ele fundamentalmente se preocupa em atender, em ser um braço de entrada do adolescente em conflito com a lei na sociedade. É um programa de reinserção social, onde você dá uma oportunidade de um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, né, com uma bolsa. Ele começou de uma forma pequena, no início eram 30 jovens apenas, né, e eles ficavam apenas em 2 locais, na base de execuções criminais e também no arquivo. No início houve muita resistência, ninguém queria ficar, né, no jovem infrator, não, aqui não. Começaram a fazer muito sucesso, porque eles começaram a auxiliar mesmo, né, naquele trabalho de furar um papel, né, numerar uma folha, tirar uma xerox. Praticou um ato infracional de pequeno potencial ofensivo, tenha um momento de reflexão de sua vida e que, através desse momento, ele possa repensar seus conceitos, evoluir e se tornar útil como cidadão na sociedade. Aos meus 16 anos, 15 para 16 anos, eu me envolvi numa briga num colégio, que isso acabou tornando um processo. Lá eu tive acompanhamento de uma assistente social que me falou sobre o projeto Justiça pelos Jovens, né, me mostrou como é que era e perguntou se eu estaria interessada a ingressar e participar do projeto. Assim, essa questão do processo e juiz e promotor, para mim foi bastante complicado. Eu nunca tinha passado por uma situação parecida. Eu via na televisão, mas eu ali naquela posição de réu, vamos botar assim, nunca tinha acontecido. Fiquei 2 anos aqui, trabalhei em 3 setores diferentes. Né? E depois desses 3 anos tive a oportunidade e o privilégio de ser contratado, no caso terceirizado do tribunal. E estou aqui até hoje, vai fazer 5 anos já. Nosso jovem tem que estar estudando.
A gente é duro para isso. Se por um acaso ele não estiver estudando e ele for selecionado para ingressar num projeto, a matrícula escolar é obrigatória. Se ele entrar aqui na metade do ano, setembro, uma hipótese, é lógico que ele não vai conseguir matrícula em setembro, mas em dezembro, em janeiro, ele tem que estar nos apresentando a matrícula dele. Isso é pré-requisito. Eu cometi uma infração por briga e vim aqui para o tribunal para ver se conseguia uma vaga e tal para trabalhar no projeto. Fui aprovado, consegui, dei a volta por cima, trabalhei, graças a Deus, com muito sucesso, muito empenho. Venci e o desembargador, na época, me terceirizou e estou aí até hoje trabalhando, fazendo faculdade, fazendo curso. Eu entrei com 19 anos, assim, de cara, assim, no projeto. E hoje em dia eu estou com 24. Sou muito agradecido pelas pessoas que me ajudaram. Não só as pessoas que me ajudaram, mas que eu também me esforcei muito, né? Para dar a volta por cima. Mas eu agradeço muito todo o pessoal do projeto. É lógico e evidente que eu não vou te falar que 100% é sucesso. É lógico que tem alguns que, no meio do caminho, falta cometer um ato infracional, mas o índice a estatística é muito pequena, né? O ano passado acho que ficou em torno de 3,6, se não me engano, é muito pequeno, né? Então eu posso falar que é um sucesso o projeto, porque a gente recupera muito mais do que perde. A época, quando eu entrei, eu tinha 17 para 18 anos, quase completando os 18. Eu entrei em 2009, fiz todo o processo de aprovação nos meses de fevereiro, janeiro, fevereiro, durou mais ou menos uns 2 meses. E em março, eu já estava contratado como auxiliar de documentos gerais, em março de 2009. Quando eu fiquei até 2011, como são dois anos de prazo, eu fiquei até 2011 trabalhando no projeto Justiça pelos Jovens. Eu acho que eu fui contratado porque eu demonstrei muita vontade de querer mudar, de ter oportunidade. Eu tenho 23 anos, eu entrei no tribunal com 17, estava terminando o 2º grau, terminei o 2º grau ano retrasado e entrei na faculdade ano passado. Estou fazendo faculdade de Direito, hoje em dia estou no 3º período da Estácio, mas eu dou graças a Deus por tudo que está acontecendo, pela oportunidade dada lá atrás, lá no processo de integração, lá no processo de ressocialização dado pelo tribunal. A ressocialização do Justiça pelos Jovens me deu uma oportunidade melhor de poder ampliar os meus horizontes. A minha perspectiva antes do projeto era 0. Depois de entrar no projeto, 1.000, 1 milhão, não sei explicar. Uma oportunidade inenarrável para quem quer segurar, quem quer realmente mudar a página. É uma oportunidade muito única, indescritível. E a gente faz um trabalho também de acompanhamento às famílias. Isso para mim é muito, muito importante. E a gente nota que quando esse jovem tem uma mãe que empresta valor ao filho, que comparece, a gente faz reuniões de 2 em 2 meses com a família. E quando essa família é atuante, quando essa mãe vem às reuniões, a chance desse jovem se recuperar, né, e de não voltar a cometer ato infracional é muito maior do que aquele jovem que não conta com esse apoio familiar. E além da empregabilidade, nós temos subprojetos, né, de apoio. Então nós temos o reforço escolar, que é uma parceria que nós temos sem ônus nenhum para o tribunal, de reforço escolar, palestras educativas, enfim, a gente procura dar todo um amparo, né, para que eles possam despertar para o gosto do conhecimento. É isso que eu quero. Porque depois que você desperta o gosto pelo conhecimento, ele vai procurar um jornal, ele vai procurar um livro para ler, vai querer crescer na vida. É isso que a gente quer. O
O CIA é a sigla, né? Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei. É um espaço físico, né? Onde reúne todas as instituições do sistema de justiça juvenil. Ele foi criado com o objetivo de a gente dar maior eficácia, efetividade no atendimento do adolescente que está em conflito com a lei. Então, percebendo essa série de consequências negativas que geravam um aumento enorme da criminalidade juvenil, foi criado o CIA com esse objetivo do adolescente ser imediatamente após o cometimento do ato infracional, ser atendido por todo esse sistema que compõe a Justiça Juvenil, Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Defesa Social, a Prefeitura, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário. São essas as instituições que compõem o CIA, que todas elas se encontram presentes aqui de forma integrada e com uma ação única. Porque o adolescente ele é diferente do adulto, a intervenção do Estado tem que ser imediata. O adolescente ele não pode ser responsabilizado daqui a 2, 3 anos, como ocorre com o adulto. Ele não consegue assimilar, elaborar as consequências daquele ato daqui a 3 anos. O índice nosso hoje, inclusive de reincidência, cada vez mais está caindo. Por quê? Porque imediatamente ele já é encaminhado para uma equipe multidisciplinar, onde tem psicólogos, assistentes sociais, médicos, ou seja, de acordo com o histórico, o caso concreto que nos é apresentado ali no momento. Recentemente o CNJ publicou, a estatística de que 70% dos presos adultos retornam para a penitenciária. No total de 10 que são liberados, 7 retornam para o sistema penitenciário. Nosso índice é de 15% só de reincidência. É um índice baixíssimo se comparado com adulto. Isso é resultado dessa mudança de atendimento, na mudança principalmente, porque não basta só você atendê-lo. Você tem que ter políticas públicas que vão executar as medidas, as decisões aplicadas pela Justiça, seja pelo município, pela prefeitura, seja pelo Estado, quando são medidas privativas de liberdade, é o Estado que executa. E ali também a gente busca uma excelência no atendimento, porque se quem executa não está integrado com esse novo modelo de justiça, não vai dar prosseguimento aos nossos objetivos. E aqui em Belo Horizonte há essa sintonia, todos estão no mesmo lugar, todos falam, procuram a mesma linguagem, que é o melhor atendimento para que aquele adolescente tenha outras alternativas para lidar com suas situações de vida que não seja criminalidade. Na verdade, a gente tem que investir na base mesmo, a base na família. A gente tem que efetivamente cobrar a existência e a efetividade de programas sociais, programas que conseguem dar um mínimo de dignidade para a família desses adolescentes, para a família dessas crianças. Só assim eu acredito que que esse quadro no Brasil vai melhorar. Tivemos a ideia de trabalhar com o menor de uma forma diferenciada, porque eu entendo que a única forma de melhorar essa convivência, ou seja, de melhorar, resgatar o menor infrator é através da educação. Por isso nós optamos por aplicar medidas, vamos dizer, culturais, de forma a trazer ele para o mundo da leitura e fazendo com que ele leia um livro, ele comece a refletir melhor sobre os seus atos. E por isso nós trabalhamos com os livros voltados para a faixa etária a qual ele pertence. Isso foi feito um estudo através de uma pedagoga, de uma educadora, que nos passou esse trabalho. Esse projeto
de leitura de livro é voltado principalmente para adolescentes que cometeram um ato infracional mais leve, que é a primeira vez que eles praticam um ato infracional. Por exemplo, uma briga que ocorreu no colégio e acabou resultando em alguma agressão física, um ato infracional de ameaça ou alguma situação mais leve. E a leitura do livro leva o adolescente a refletir sobre a consequência dos seus atos, sobre como um desvio de conduta inicialmente pode gerar uma consequência mais grave, não só para ele, como para sua família. Eu trabalho 95% dos casos, principalmente na faixa etária do adolescente, com os livros, com o livro Estudante, volume 1, 2 e 3, de autoria da Adelaide Carrara, que é um livro que envolve muito esse sentimento do estudante, essa questão do menor, né? Então nós sempre buscamos a trabalhar com esse livro. É lógico que é uma faixa etária menor, trabalhamos com outros livros, O Pequeno Príncipe, principalmente O Meu Pé de Laranja Lima, e outros livros também não muito conhecidos, mas também que a criança tenha o prazer da leitura. Uma história que ocorreu em São Paulo pela década de 70, onde existia uma família, né, a família Mascarenha, em que um dos dois filhos do Sr. Rubens envolveu com entorpecentes, com drogas, e esse envolvimento acabou trazendo uma consequência desastrosa para toda a família, tal qual até nos dias de hoje esse livro é atual, porque as drogas acabam desfacelando a família. Não foi diferente naquela situação. Sempre que nós fazemos as audiências, né, porque nós fazemos em 2 audiências, uma primeira audiência é o momento que nós marcamos a leitura do livro, e a segunda audiência é o momento que nós tomamos a lição, propriamente dito, né? O magistrado faz as perguntas. Geralmente os pais participam do momento da lição, assim podemos dizer, e essas crianças às vezes surpreendem, esses adolescentes surpreendem os próprios pais que achavam que seus filhos não tinham capacidade para falar sobre um livro que eles leram. Então acaba contagiando eles, sim. E eles eram muito apegados os dois, só que um tinha mais vergonha, não queria ir para a escola, aí o outro, como era mais novo, falou para a mãe, eu vou junto com ele para a escola, para ele ir. Aí foi os dois. Mas eu não imaginava que ele ia dar como falar do jeito que falou ali, mas graças a Deus, infelizmente, os pais deixam muito de conhecer os filhos. A gente pensa que conhece, mas não conhece. Tem filho que tem capacidade, o pai a ver não vê, né? E graças a Deus hoje eu vi que ele tem capacidade. E vi que ele tem capacidade de passar no vestibular e prestar a faculdade e ser um bom engenheiro ainda, né? Ele quer prestar para engenharia agrônoma e Deus quiser vai passar e ser um bom engenheiro. Eu achei bom porque ali eles mostram a realidade das amizades, a influência da amizade e também mostra a realidade de um filho, de uma pessoa só dentro de uma família, desestruturar toda uma família. Achei muito bom. Ela levantava, deixava a sua cama toda bagunçada e eu ia lá, forrava a cama e colocava o livro em cima da cama. Para ela deitar, ela teria que colocar a mão no livro. E ela leu o livro todinho sem que eu percebesse. Quando chegou aqui, ela narrou perfeitamente. Renata acaba viciando totalmente. Toma gosto por isso. Já começa a maltratar a família, ser ignorante, chegar em casa, tratar mal os pais. Nisso, a família dele vai desestruturando toda. Melhorou bastante. Ela melhorou o comportamento, tá mais amável, carinhosa, nunca mais agrediu ninguém. Tem tido uma resposta muito positiva, os adolescentes se identificam com personagens do livro ou identificam os personagens com outras pessoas que estão à sua volta e a gente percebe até uma interação familiar melhor com os adolescentes que fizeram a leitura do livro, percebem que realmente eles modificam o comportamento e não voltam, não são reincidentes na prática de atos infracionais.
E é exatamente por isso que nós buscamos a incentivá-los e até mesmo trazê-los para este mundo da leitura, que nós fazemos às vezes até tardiamente na vida deles, mas acredito que nós estamos buscando fazer a nossa parte da melhor forma possível.